valores, conduze tua alma como forte, preciosa de compreensão e serviço. Onde estiver, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza como o Cristo, e guarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Esse texto nos revela, né, que muitas vezes a gente olha para a sociedade, olha para tudo que está acontecendo, e a gente acha que é uma injustiça. Pessoas fazendo maldades e aos nossos olhos elas saindo vitoriosas. Mas nós sabemos que não é bem assim. Que a justiça de Deus ela é certa. Então plantemos o bem, caminhemos no bem, mesmo que à nossa volta a gente perceba que existe muita injustiça. Mas a justiça de Deus ela sempre vem. E quem colhe o bem vai plantar o bem. E vamos na oração inicial agora, pedir, né, a Jesus essa confiança que o texto traz. Que tenhamos confiança para trilhar o caminho do bem. Jesus veio, nos mostrou qual seria a maneira correta de se viver aos olhos do Pai, e que possamos ter essa confiança e a força de vontade de trilhar o bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo ato do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Pedimos a espiritualidade que abençoe, que ilumine as palavras da Beatriz, que vai estar aqui hoje compartilhando com a gente. Deus abençoe. Muito obrigada. Ótima noite a todos. Que a gente possa hoje refletir da melhor forma possível sobre o tema individualidade. E a gente fica pensando, o que é individualidade para a gente? A individualidade, como diz Joana de Ângeles, pode ser definida como conjunto de atributos que constituem a originalidade, a unicidade da criatura. Aquela criatura é única por ser daquele jeito, por ter aquelas características. E distingue de tantas outras, o que o distingue de outras é o somatório das características inerentes da alma. Gente, eu não sou um indivíduo fantástico, diferente, por causa da minha roupa, por causa da cor da minha pele, por causa do cabelo. A gente sabe que as coisas materiais são transitórias. A individualidade é o que está na alma, é o que está no espírito nosso. São as características que nos fazem únicas. E o que a gente sabe é que a gente está em evolução. E a nossa individualidade, a gente está caminhando para sermos cada vez mais únicos, cada vez mais diferenciados e para se conhecer cada vez mais. É uma potencialidade que a gente tem, que a gente também tem que assumir. A gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas características individuais. O que a gente quer muitas vezes é se misturar no meio da multidão, é ser mais um, é não ser tão diferente, é agradar aos outros. E essa individualidade muitas vezes é uma coisa que nos faz batalhar. E é muito importante a gente entender que toda criatura que se individualizou, que chegou nesse ápice da individualidade, não mais procura comparar-se com os outros, admite a sua singularidade. Então, gente, a gente já chegou nesse ápice da individualidade? Não. Com certeza, com o caminhar da nossa evolução, a gente vai cada vez mais se admitindo, se aceitando, se conhecendo. E uma coisa muito interessante, que eu aprendi até no estudo do Livro dos Espíritos, eu achava que quanto mais a gente evoluísse, mais a gente fosse ficar parecido. Que anjo, por não ter sexo, porque não ter essas coisas que a gente vai perdendo com as vicissitudes da vida, ele
seria cada vez mais igual, e não. Todos os espíritos são indivíduos únicos. Não é por não ter mais DNA, não ter mais corpo físico, que os espíritos puros não precisam mais encarnar, não tem mais isso, que eles não vão ser iguais. A gente fica pensando, anjo não tem sexo, então é tudo igual. Engano nosso. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua personalidade. E o que eles fazem? Eles discutem. Você vê aí relatos de criaturas crísticas que vão para o sol fazer reuniões para serem iluminados com as melhores ideias, pela irradiação do sol. Olha que coisa maravilhosa. E lá eles conversam. Não tem ninguém superior a ninguém. São pessoas com características diferentes que não ficam se comparando. Eu não sou melhor do que o outro. Eu não sou melhor que o Sérgio, eu não sou melhor que o Flávio, eu não sou melhor que a Vanessa. Somos indivíduos diferentes. E com as nossas características diferentes, a gente vai evoluindo. E a individualidade, ela é diferente da personalidade. A personalidade é um conjunto de comportamentos, atitudes, formas de pensar que se caracterizam um ser num núcleo irredutível. Mas isso varia de encarnação para encarnação. Então a personalidade, ela é bem mais mutável do que a individualidade. Então a gente pensa como a individualidade como se fosse uma característica do espírito. E a personalidade, vamos pensar aí uma coisa aí do perispírito, só para ajudar a gente a entender. É uma coisa que é mais, a gente molda ela de acordo com a sociedade. A gente molda ela com os costumes da época. Não dá para pensar que, assim, se eu encarnei hoje, e se eu fui encarnada há 400 anos atrás, eu tinha a mesma personalidade. Eram outros costumes, eram outros tempos, talvez eu era um homem. Então, a forma de viver era totalmente diferente. Se eu fosse uma mulher, eu não ia pensar em trabalhar, em dirigir um carro sozinho, mesmo porque nem tinha carro na época, né? Então, a gente tem que pensar que a personalidade, as mudanças são lentas, mas muito mais rápidas do que na individualidade, tá? E a gente é muito influenciado pela sociedade. Gente, isso a gente não adianta falar que não somos, porque somos. Somos fruto do nosso meio. Se a gente nascesse numa sociedade oriental, provavelmente a gente ia ter outra religião, provavelmente a gente ia ser muito mais disciplinado. Então, a forma com que nós somos formados, nossos pais, nossos avós, as pessoas que ajudam na nossa formação, elas têm grande responsabilidade na nossa personalidade. Mas o que a gente muda com muita frequência são as personas, tá? São as máscaras que eu vou falar mais para frente. Então, segundo a reflexão do Espírito Joana de Ângeles, a individualidade de cada um é o resultado das próprias conquistas e dos fracassos. Muito importante, gente, a gente tem mania de só querer enaltecer o que a gente fez de bom. Tudo que a gente fez de errado, que a gente fracassou, que nos feriu, nos fez ser também quem somos hoje. Então é uma discussão até acadêmica que existe hoje muito grande, que só são publicados os resultados certos. Quanta pesquisa é feita que não dá em nada, e se fosse publicada ajudaria alguém a não fazer a mesma pesquisa errada. Isso é uma discussão acadêmica que eu presenciei muitas vezes, porque a gente tem mania de publicar só o quê? Eu fiz e fui bem sucedido. Eu fiz e deu certo. Mas o erro, o tropeço que você fez, a doença que você teve, tudo faz com que você seja quem você é hoje. E tudo foi importante. Tudo formou essa personalidade e vai ajudar a ir formando a sua individualidade. A personalidade não requer profunda transformação, podendo ser dissimulada. E aí são as máscaras, são as personas que a gente tem. Pois podemos nos mostrar ao mundo como desejamos. Eu posso ser uma Beatriz aqui na Casa Espírita, eu posso ser outra Beatriz no trabalho, outra Beatriz numa festa. A gente tem muito essas máscaras. E por que a gente tem essa máscara? Porque a gente ainda não tem coragem, condição de se conhecer e de se mostrar como somos. Então, para a gente ser aceito, será que se eu falar que eu gosto de mulher, eu vou ser bem aceita? Será que se eu falar que eu não quero ter filhos, eu vou ser bem aceita? Tem tantas imposições da sociedade. Será que eu falar que eu não quero trabalhar, eu vou ser bem aceita? Então a gente vai fingindo, a gente vai mostrando outras coisas e a gente vai muitas vezes até fazendo doenças, né? Então é uma coisa para a gente pensar como a gente pode evoluir isso.
A individualidade, por sua vez, é algo que está muito no interior do indivíduo. Então, como eu falei, vamos pensar aí como se fosse no espírito. Conforme ele evolui e desenvolve seus valores, esta se aprimora cada vez mais. Então, você vai cada vez mais se firmando. Vai firmando seu humor, vai firmando sua sensibilidade, vai firmando sua vontade de demonstrar amor. Ah, eu não vou ter medo de demonstrar minha amizade por ela, por ele. Eles não vão questionar minha sexualidade, não vão questionar minha vontade. Ah, se eu abraçar uma pessoa que eu nunca vi na vida, será que vão questionar a minha intenção? Não. Você vai cada vez mais se firmando, tendo certeza dos seus valores. A autora espiritual sugere que tentemos evoluir por fora, conforme evoluímos por dentro. Um erro muito grande que a gente comete é, ao invés de evoluir as virtudes, é adquirir as virtudes. A gente quer ter paciência, mas a gente quer ter paciência hoje. Então, a gente começa assim, eu vou começar a trabalhar a partir desse ano e vou ser paciente. Então, dentro de casa você é um tufão, mas na rua eu vou ser calma, eu vou ser tranquila. Não. A aquisição de virtude, a aquisição de valores é uma coisa para todo dia, para todo momento. Não adianta você falar assim, não, a partir desse ano eu vou ser, e você não mudar em todos os momentos, você não vai conseguir manter. Então, essa adquisição de valores, quanto mais a gente tentar ser coerentes, ter objetivos firmes e trabalhar neles todo dia. A gente começa janeiro com a meta e fevereiro já desandou da meta. Não, vamos trabalhar ela todo dia um pouquinho, para essas virtudes ficarem cada vez mais internas no nosso coração, a fim de que a nossa aparência externa seja o reflexo do nosso mundo interior. Então a gente não precisa ficar usando essas máscaras. Eu sou realmente paciente. Quanto mais eu tentar ser caridosa de verdade comigo mesma, tendo paciência com as minhas imperfeições, com os outros, eu vou conseguir ser mais caridosa em todos os momentos. Quanto mais eu tentar ser sincera comigo mesma, eu vou conseguir ser sincera com todos. E assim vão todos os valores morais, todas as virtudes. As melhores aquisições são as que são feitas de dentro para fora. Se você falar, a partir de hoje eu vou visitar um asilo, a partir de hoje eu vou visitar um orfanato, mas não tem paciência com criança, nossa senhora, se aquele cara começar a contar a mesma história 10 vezes, eu não vou aguentar. Não sei se vai valer tanto a pena. A gente estava até discutindo no estudo segunda-feira que o amor, ele quando é verdadeiro, ele cobre uma multidão de pecados, sim. Mas quando você faz uma atitude, pensa que não é amorosa mesmo, de coração, ela não vale nada. Você pode jogar seu corpo no fogo, que sem amor, aquilo não valeu nada. Você pode vir fazer a sopa, que se você tratar mal as pessoas, não tiver paciência, ficar com nojo, não valeu nada. Então vamos trabalhar primeiro os nossos valores internos, para a gente depois aí tentar aplicando, e aí sim, aumentando as nossas virtudes cada vez mais. Por fim, a Joana de Ângeles diz que é necessário que nos esforcemos para que a individualidade e a personalidade estejam em harmonia. Para a gente parar de ter que fingir. Ah, eu sou teimosa, mas eu vou fingir para todo mundo que eu não sou. Ah, eu sou egoísta, mas é muito melhor eu mostrar uma carinha de caridosa, né? Porque ninguém merece uma pessoa egoísta. Vamos trabalhar os nossos valores internos para que a gente não precise ficar nos mascarando e tendo até dificuldade de sustentar essas máscaras. Muitas vezes criando doenças psicossomáticas, porque a gente está tentando ser uma pessoa que nós não somos. Para que sejam refletidos os ideais da beleza e do amor que nos fortalecem. Para o convívio social, como eu estava falando das máscaras, a gente vai mudando essa personalidade, essa forma que a gente mostra para cada um. Isso não é a nossa verdadeira personalidade. E ela diminui quanto mais evoluímos. Quanto mais a gente evolui, mais a gente percebe que a gente não precisa agradar todo mundo. E mais a gente percebe o quanto é importante os verdadeiros valores morais, o amor, a caridade, a paciência, a fé. Se for para agradar todo mundo, você pode ter certeza que você está no caminho largo do erro. Quem está agradando todo mundo está errado. Então vamos pensar nas nossas atitudes, vamos pensar, será que a gente precisa sempre pensar na roupa que vai vestir, no cabelo que vai usar, porque eu vou agradar essa pessoa, porque eu vou agradar aquela,
e nos nossos atitudes também. Não é para você sair fazendo o que dá na sua cabeça. Isso não é personalidade. Isso, às vezes, até é escutar espíritos que não estão querendo te ajudar. Mas vamos usar a nossa verdadeira identidade para a gente poder evoluir. E nesse inteirinho, a gente se pergunta, quem sou eu? Na busca da individualidade, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Como Santo Agostinho falou, conhece-te a ti mesmo, como disse um sábio da antiguidade. É muito importante a gente se conhecer, gente. Para a gente, formando a nossa personalidade, formando a nossa individualidade, a gente precisa saber o que a gente quer, quais são os nossos objetivos. A gente não veio na vida a passeio. E muitas vezes a gente perde muito tempo com muitos nadas, com muitos desconhecimentos, com muitas perdas de tempo. Vamos buscar nos conhecer para a gente evoluir mais e sermos pessoas mais felizes. É importante frisar, desculpa, que a pessoa não é feita só de experiências espirituais, mas também das materiais. Nós estamos procurando as melhores experiências, tanto materiais quanto espirituais. Como a gente passa o nosso tempo. Opa, a garganta está falhando. Vamos ver se a gente consegue usar o nosso tempo melhor em todos os tipos de experiência. Usar sempre a mente, o corpo, as atividades espirituais, nunca deixar nada de lado, para a gente ter experiências completas e conseguir sair dessa experiência da carne da melhor maneira possível. E lembrar que todas as experiências são importantes. Eu estou no momento de doença, eu estou no momento de tristeza. Por quê? Para quê? Buscar os objetivos disso na nossa vida vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Nada é por acaso. O espírito Miramês afirma que o espírito que conserva a sua individualidade em todas as dimensões é chamado a servir. Gente, quem sabe do seu propósito, se conhece, vai sempre ter lugar para servir. Eu estou doente, eu estou na cama, você vai lembrar de alguém para fazer uma oração. Você vai lembrar de alguém que está precisando de uma ligação. Alguém que vai te ajudar, você vai sorrir para a pessoa e você vai iluminar o dia dela. Todos os momentos nós somos chamados a servir. E a gente está servindo com o nosso melhor, de todo o coração. Vamos pensar nisso. Ele diz ainda que a individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Gente, quem está bem consigo mesmo, está sempre feliz. Você vê uma pessoa que está bem consigo mesmo, está doente, está feliz. Está com um problema, está feliz. Está passando mal, está feliz. Mostra as experiências em evidência recolhidas no tempo e no espaço e leva o selo do esforço coroa, acompanhando as bênçãos de Deus. A maneira de trocar de corpos através das reencarnações, que ocorre tantas vezes, é a forma que a gente evolui. Porém, a gente ocupa um corpo por vez. É muito importante também a gente lembrar, pensando em individualidade, que a gente sempre ocupa um corpo por vez. É um questionamento muito grande que existe entre os espíritas, se quando existe uma influenciação espiritual, se outro espírito ocupa o seu corpo. Negativo. Cada vez só tem um espírito no corpo. Todas as influenciações, elas são externas. Nunca tem um outro espírito dentro do seu corpo. E quanto maior a afinidade, maior a proximidade, mas ele nunca vai estar dentro de você. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade. Nós somos co-criadores. Nós somos deuses também. E nós temos o potencial de fazer muito mais do que fazemos, só nos conhecendo e nos aprimorando mais. Que resiste ao tempo e ao espaço. Então, gente, a existência, ela é uma. A gente pode ter várias vidas. Agora eu estou num corpo, daqui a alguns séculos eu vou estar em outro corpo. Mas a existência é única, nós somos espíritos imortais. Nós vamos chegar a ser anjos, nós vamos chegar a ser Cristos.
dependendo do nosso esforço para melhorar. Isso pode demorar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, depende do esforço de cada um de nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Então, por mais que a gente se esforce para não evoluir, o tempo vai nos ajudar a evoluir e a sermos cada vez mais nós mesmos. Deus assim nos fez, instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade do espírito. Pode passar. A fim de reforçar a ideia de individualidade, olha o que o Livro dos Espíritos nos diz. Na questão 151. O que pensar da opinião de quem, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Quer dizer, você deixa de ter a sua alma e você volta para tudo? A sua alma é dissipada? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Então, quando a gente fala que tem uma legião de espíritos, tem várias individualidades. Eles formam um todo. Não constitui um mundo completo? Quando estáis em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia, entretanto, sempre conservais a sua individualidade. Então, gente, a gente sempre tem a individualidade. Não importa se a gente está na carne, se a gente está fora, se a gente é anjo, se a gente é criatura bem simples, nós sempre temos a individualidade, nós sempre temos as nossas características únicas. Questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não teve essa prova por meio das comunicações que obteves? Acho muito legal que o Livro dos Espíritos é sempre bem enfático, né? As respostas são bem claras. Gente, como é que a gente não vai acreditar na individualidade da alma depois de tantas provas, depois de tantos livros psicografados, depois de tantos filmes, de tantas palestras, de tantas informações que a gente tem? Não dá para a gente negar a reencarnação, não dá para negar a individualidade da alma e a potência que nós temos de termos essa centelha divina conosco, animando esse corpo maravilhoso, a potencialidade da gente se desenvolver, e a gente poder evoluir tanto, e a oportunidade que a gente está tendo é muito maravilhosa. Se não fosseis cegos, veríeis, e se não fosseis surdos, ouveríeis, pois frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. Então, gente, não tem como não acreditar que tem um Deus fora da gente. São muitas evidências na natureza, na nossa vida. E aí, como a gente pode ser a gente mesmo? Como a gente pode evitar essas máscaras, essas personalidades diferentes para cada situação? Primeira coisa, amor próprio. A gente tem que se aceitar. E o amor próprio não é falar o que dá na cabeça. Não é falar qualquer besteira. Nós somos seres maravilhosos, educados, com respeito. A gente tem condição de impor aí a nossa personalidade no meio. Ah, eu estou no meio que só tem pessoas brancas, eu sou mais morena, não interessa, eu posso estar lá. Ah, eu estou no meio que é muito masculino, eu sou mulher, não interessa, eu posso me impor como profissionalmente, pessoalmente, estar nesse meio. A gente, e como pessoa, ah, eu estou no meio de muita tristeza, eu posso ser luz e alegria nesse meio, e trazer alegria. A gente tem que trazer essa diferenciação, essa mudança, porque a gente tem essa luz dentro da gente. E quanto mais brilhar a luz dos nossos exemplos, mais será visto pelos homens e por Deus. O Evangelho é uma vivência diária. E a gente pode viver o Evangelho sendo a gente mesmo, sem máscaras, evitando doenças. Imagina a quantidade de doenças psicológicas que são feitas pela necessidade que a gente tem de agradar a essa pessoa, aquela situação. Você se força, e o quanto de problemas que a gente faz nos outros também. Então, por não termos uma clara percepção de nossa real identidade, de nossa real individualidade, é que somos escravos da opinião alheia. E, gente, a gente pode ser escravizado, mas ninguém pode nos obrigar a ser livre. Ninguém pode nos obrigar a ser livre. Você via os escravos de antigamente, você vê exemplos de mesmo pessoas que eram escravizadas, que trabalhavam muito tempo, elas ainda mantinham a cabeça livre. Agora, hoje, a gente não tem mais grilhões nas nossas pernas, a gente não está preso mais, a gente não é obrigado a fazer nada, e mesmo assim, a gente se mantém escravo.
se mantém escravo do Instagram, se mantém escravo do Facebook, se mantém escravo de padrões sociais. A gente precisa ir além dessas escravidões. É bom lembrar que não podemos forçar ninguém a ser escravos, mas não podemos obrigar ninguém a ser livres. É muito importante essa fala para a gente melhorar a nossa vida. E uma coisa que a gente faz, infelizmente, na vida alheia, é escravizar os outros também. Então vamos pensar o nosso comportamento aí como educadores, como mães, como os pais, como tios, tudo que nós somos. Talvez você ame alguém tanto que você está pronto para morrer por essa pessoa. Isso é uma frase que está muito em voga, né? Nossa, eu amo você tanto que eu morro por você. Mas você vive por essa pessoa? Você vai continuar 10 anos com ela, 20 anos com ela, aceitar as escolhas dela. Aquele filho que você queria que fosse advogado, se ele quiser fazer filosofia, você vai aceitar? Aquela filha que você queria que fosse modelo, se ela quiser fazer medicina, se ela quiser casar aos 18 anos. Então vamos pensar, gente, são muitas feridas que a gente causa na individualidade dos outros também, com frases punitivas, com obrigações que a gente cobra dos outros. Ah, eu só vou amar você se você fizer isso por mim. Ah, eu só vou gostar de você se você for desse jeito. Então, gente, a individualidade é uma coisa muito importante para a gente e para os outros. O tanto que a gente influencia na personalidade dos que nos cercam, a gente não pode imaginar. Mas nós, como pessoas que somos criadores, né? Criamos, influenciamos nossos sobrinhos, filhos, alunos, companheiros de trabalho. Vamos pensar na melhor maneira de conviver com essa pessoa. E se você está tendo dificuldade de conviver com ela, está impossível, eu não suporto mais, por quê? Como trabalhar isso melhor? Como respeitar a individualidade dessa pessoa e respeitar a sua? Como conviver melhor com essas diferenças? Pode passar. E aí eu trago, existem muitos exemplos no Espiritismo de pessoas que foram além. Chico Xavier, o Divaldo, criou a Mansão do Caminho do Nada. Mas temos vários filmes, tem várias coisas que a gente pode ir além. E eu, saindo um pouquinho do Espiritismo, eu trago uma história de vida num filme que eu vi recentemente, lindo, 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 do Padre Stu. E é interessante como você vê que é uma pessoa que tem uma força interna. Ele tinha tudo para não conseguir o que ele queria, ele conseguiu. Ele batalhou. E as pessoas falam, não, porque você é fraco, não, porque você não dá conta, não, porque você é ruim. E ele continuou, persistiu. Então, gente, eu convido vocês a assistir esse filme e outros que vocês quiserem, que reforcem a sua força aí, para vocês seguirem aí exemplos como a Madre Teresa, como a Irmã Dulce, como o Divaldo, como o Chico, tantas pessoas, a Ivone do Amaral Pereira, que tinham tudo para desistirem, para fracassarem, e mesmo assim se esforçaram nos seus objetivos e conseguiram. Qual que é o seu objetivo? Não sei. Quem é você? Não sei. Mas vai ser um prazer assistir você sendo você mesmo, demonstrando todas as suas potencialidades, tudo que você pode fazer, se esforçando para fazer o seu melhor, levando o evangelho para a vida de cada um, com as suas atitudes, com a sua fala, com o seu brilho. É no bom dia que a gente dá, é no olhar que a gente dá para aquela pessoa que está caída do chão, aquela pessoa que não acha que não merece nada, que também ajuda a brilhar a luz dela. Então vamos seguir nessa linha para a gente poder. E há muito tempo eu não trazia uma poesia, eu estava assistindo uma palestra que o pessoal estava falando também novamente da importância da poesia, como a Vanessa falou recentemente. Essa poesia do Casimiro Cunha é linda. Seja paciente e bondoso. No caminho terrestre, espírito reencarnado no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, e são muitos lances, né? Espera fazendo bem. Exerce muitos cargos sem apoio de ninguém. Nós somos mãe, nós somos pai, nós somos professor, nós somos tantas, né? Não te queixes nem reclames. Isso é difícil, né? Espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Ser fiel à obrigação, espera fazendo bem.
Calúnia veio ferir-te, e muitas vezes vai ferir mesmo, né? Sem que saiba de quem vem. Não somos forças das trevas, não fica negativo, não fica querendo mal quem falou mal de você, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Espera fazendo bem. Gente, então eu trago essa reflexão sobre individualidade, essa reflexão sobre sempre fazer o bem, para que a gente possa cada vez mais brilhar a nossa luz. Vocês têm muita luz que está guardada aí, esperando as suas atitudes, o seu empenho para brilhar.